Fala, galera! Galera, agora a gente vai estar fazendo uma série de vídeos aí de um passo a passo do que a gente tem que fazer para a gente sair da pobreza. O que a gente tem que fazer para a gente deixar de ser pobre, entendeu? Deixar de ser lascado na vida e começar a conquistar, construir patrimônio, conquistar nossa independência financeira, começar a construir riqueza. Qual que é a primeira coisa, então, que o pobre tem que fazer para ele deixar de ser um pobre lascado, de ser um pobre miserável que está sempre no vermelho? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que ter a consciência que é pobre. Isso daí é uma coisa que o primo pobre fala muito, entendeu? E desde a primeira vez que eu escutei isso, eu achei fantástico. Então, o que acontece? A gente tem que ser um pobre consciente. A gente tem que ter a consciência que é pobre e viver como pobre e ter coisa de pobre. Se você, entendeu, é um pobre que você quer ser um dublê de rico, que você quer ter as coisas de rico, viver como rico, se aparecer para as pessoas como rico, você sempre vai ser um pobre lascado. O que isso significa? Se você é um pobre que a cada ano ou a cada lançamento, por exemplo, do iPhone, você quer trocar de iPhone, quer ter um iPhone novo, você vai ser um pobre lascado. Se você é um pobre e quer andar com um carro de rico que não é compatível com a tua realidade, você vai ser um pobre lascado. Por exemplo, aqui na minha cidade, entendeu? Igual vocês sabem, eu moro no interior, eu moro numa cidade com 14 mil habitantes. Eu sou pedreiro. Ao longo dos vídeos aí eu vou estar explicando isso daí melhor para vocês, mas eu trabalho com construção civil, eu sou pedreiro. Puta la merda, tem servente de pedreiro aqui que anda de Fusion, de Civic. Isso não tem cabimento, pessoal. Ah, mas um pobre não pode ter as coisas boas, não pode ter um carro bom. Depende do carro, não. Se você, por exemplo, é um servente de pedreiro e ganha ali, entendeu? Seus R$ 2.500, R$ 2.000, R$ 2.800, e você quer ter um Fusion, mas um Fusion hoje é barato. É barato. Hoje um Fusion com R$ 30.000 aí você compra. Você vai lá, financia e compra. Só que se estragar o câmbio, um câmbio novo é 45 mil. Então esse é o tipo de carro que se chama resto de rico, por exemplo. Entendeu? Você é um carro que hoje custa 30 mil, só que a manutenção dele é de um carro de 100, de 150. Como que você quer ter um carro desse? Então, o pobre, ele tem que ter coisa de pobre. Por exemplo, como aqui é interior, a minha cidade, a minha região aqui, o agro é muito forte. Então, a gente tem aqui muito essa cultura, entendeu? Do agro, da roça, essa cultura sertaneja. E o que acontece? Eu vejo muita gente, como a cidade é pequena, todo mundo conhece todo mundo, tem gente, pessoal, que paga R$ 1.000, R$ 800 numa bota country, R$ 500 numa calça jeans, 400, R$ 300 numa camiseta. Isso não tem cabimento, pessoal. Às vezes você vê o cara, entendeu, andando pra rua ou em algum lugar aí, o look do cara tá em R$ 2.000, R$ 3.000, e você vai ver o cara ganha 2.000. Mas só que o cara tá vestindo custa 3. Você vê o cara com um relógio na mão que custa R$ 2.000, com um celular que custa 8, R$ 10.000. Isso não tem cabimento, pessoal. Seja um pobre consciente, tenha as coisas de pobre. A vida inteira eu vou viver dessa forma? Não. Eu tô falando pro pobre que quer mudar de vida. Se você quer mudar de vida, se você quer construir um patrimônio, se você quer buscar a tua independência financeira, se você quer construir riqueza na vida, você tem que mudar teu pensamento. Você tem que ter a consciência que você é pobre e que você tem que ter coisa de pobre. Esse, então, pessoal, é o primeiro passo. Seja um pobre consciente. Ande na simplicidade, tenha as coisas simples. Você tendo as coisas para suprir a tua necessidade, está mais do que suficiente. Eu falo, entendeu? Por experiência própria.
Pessoal, eu já fiz muita merda na minha vida, muita cagada, entendeu? Um período que eu morei em Cascavel mesmo, que eu tava em Cascavel, eu caí na besteira de financiar uma moto 700 cilindrada. Pensa no arrependimento que eu tenho de ter fazido. Um dia eu explico melhor para vocês, eu conto melhor essa história, que é até engraçado, mas pensa na cagada. Eu ganhava ali, entendeu? Na época, em torno ali dos R$ 3.500, entendeu? E financei uma moto. A moto era uma 700 cilindrada, valia R$ 30.000. Tá, e para me manter essa desgraça? Não, a conta não fecha, pessoal. Chega no final do mês, no final do ano, a conta não fecha, você não dá conta. Você compra um carro desse mesmo, entendeu? Um Fusion desse daí. Você ganha 2.500, R$ 3.000. A primeira troca de pneu, a primeira manutenção, você tá lascado, você tá fudido. Então, tenha consciência que você é pobre, entendeu? Tenha um carro mais simples, tenha uma moto mais simples, se vista com roupa mais simples, viva na simplicidade, entendeu? Por quê? Porque senão nunca vai sobrar, entendeu? E para a gente construir patrimônio, para a gente buscar riqueza, para a gente melhorar a qualidade de vida da gente ao longo do tempo, a gente tem que fazer sobrar. Como que você vai querer construir alguma coisa, entendeu, no futuro, sendo que nunca sobra tua renda, entendeu? Chega no dia 2, você já não tem nada. Tudo aquilo que você ganha durante o mês já está tudo comprometido com cartão de crédito, com loja, com manutenção de carro, com boleto. Seja um pobre consciente, então, pessoal. Tenha as coisas de pobre, viva na simplicidade. Entendeu? Principalmente para gente que mora no interior, mora em cidade pequena, entendeu? É muito mais fácil ainda viver dessa forma. Por quê? Porque tem menos preconceito, tem menos pessoa, tem menos lugar para você ir. Não tem o porquê de você estar andando com um relógio, entendeu? Igual às vezes a gente vê, tem, em todo lugar tem. Você vê o cara com um relógio desse tamanho assim no braço, ó. O relógio custa 4, 5 mil reais. iPhone do ano. Tênis. Pessoal, eu não pago mais do que 150, 200 reais num tênis. Eu não pago. Para começar, eu nem gosto de calçado fechado. Entendeu? A minha cidade aqui é pequena, para todo lugar que eu vou de chinelo. É muito raro quando eu saio de tênis. Então é por isso que eu tenho sempre 1, 2 par de tênis no máximo. E eu compro um tênis, eu uso ele até acabar. Eu só compro outro quando aquele ali acaba. Um tênis para mim aí dura 2 anos, entendeu? Até 3 anos dura um tênis. Eu não lembro, pessoal, quando foi a última vez que eu pisei dentro de uma loja comprar uma peça de roupa para mim. Por quê? Porque para todo lugar que eu vou com a mesma roupa, com o mesmo calçado. Eu não tenho luxo, entendeu? Mas apesar de eu não ter luxo, eu nunca tive. Eu fiz muita burrice na minha vida. Mas só que eu aprendi. Então, de um tempo pra cá, graças a Deus, entendeu? Eu aprendi que eu tava fazendo merda, botei a cabeça no lugar, tive a consciência de que eu sou pobre e comecei a mudar o meu estilo de vida. Principalmente porque eu não tinha educação financeira, eu não sabia administrar meu dinheiro. Mas então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter consciência que é pobre. Não adianta você querer ser um dublê de rico. Se você é pobre, se você ganha 2.000, 3.000 reais, 4.000 reais que seja, entendeu? Mas você tem um iPhone que custa 12, você é um pobre com iPhone. Se você, entendeu? Por exemplo, só eu moro aqui, igual eu falei para vocês, cidade já pequena, nós tem essa cultura do agro, essa cultura sertaneja e tal. Só que eu não sou fazendeiro. Então, se eu sou pobre, entendeu? Mas eu ganho ali meus 3, 4 mil reais, mas eu visto uma bota de R$ 1.000, R$ 1.500, uma calça jeans de R$ 600, uma camiseta de 400, R$ 500, entendeu? E ando pra rua, eu tô sendo um dublê de rico, um dublê de fazendeiro. Fazendeiro que pode andar assim,
E a realidade, pessoal, é totalmente diferente. Hoje, quem de fato tem dinheiro, quem de fato tem as coisas, não mostra que tem. Por quê? Porque a verdadeira riqueza, pessoal, não está naquilo que você demonstra no mundo. Não está no carro que você anda, não está na roupa que você veste, no celular que você usa. A verdadeira riqueza, ela está naquilo, nas coisas que não são compradas. É no celular que ficou na loja, é na roupa que ficou na vitrine, é no carro que não saiu da garagem. Por quê? Porque se você não gastou teu dinheiro com essas coisas, esse dinheiro está guardado com você. Esse dinheiro está construindo o teu patrimônio. E lá no futuro, de fato, quando você e eu conquistar a independência financeira, que a gente estamos fazendo isso daí, estamos correndo atrás, estamos mudando nossa cabeça, aí sim você vai poder optar por coisas melhores. Então entenda que isso é um processo, é um período da tua vida. Você não vai ficar a vida inteira, entendeu? Tendo coisa mais básica, tendo um carro mais básico. Vai chegar um momento que você vai poder desfrutar do teu dinheiro, que você vai poder desfrutar de um conforto melhor. Só que isso é um processo. Se você está no processo de mudar de vida, de construir patrimônio, você tem que baixar o nível, entendeu? Isso, na verdade, é uma regra. A gente tem que sempre viver um nível abaixo da nossa realidade financeira. Porque se você vive sempre no limite, nunca vai sobrar, você nunca vai construir nada. Se você ganha 3.000 e você não sabe administrar esses 3.000, quando você ganhar 100, você também não vai saber administrar. Então, entenda, pessoal, que a riqueza que eu estou querendo dizer para você não tem a ver só com o valor financeiro. Por que eu estou falando isso daí? Porque tem gente que ganha R$ 2.000, tem gente que ganha R$ 3.000 e está lascado. Mas tem gente que ganha 30, 40, 50 mil reais e também está lascado. Por quê? Porque não tem consciência, não tem educação financeira. Então, a primeira coisa que você vai botar na tua cabeça aí, entendeu? Como regra é, eu tenho a consciência que sou pobre, eu vou viver como tal e vou ter coisa de pobre. Porque assim vai sempre me sobrar uma parte da minha renda, aonde isso é obrigatório, tem que sobrar. Ao longo dos vídeos aí, eu vou estar explicando para vocês, eu vou estar falando para vocês, entendeu? De como dividir a renda, qual que é a primeira coisa que eu faço quando eu pego meu dinheiro, quando eu recebo meu salário, aonde eu tenho que investir, quais os tipos de investimento é mais viável para o pobre. Por quê? Porque tem investimento, entendeu? Que faz sentido para o pobre, mas não faz sentido para uma pessoa rica. E vice-versa. Tem investimento, tem rico, por exemplo, tem alguns canais que você vai acompanhar aí, o cara vai falar para você assim: ah, não, invista só na bolsa de valores. Isso é uma realidade para quem tem muito dinheiro, entendeu? Para quem pode correr risco à vontade, e se ele perder ali alguns R$ 1.000 ou alguns milhões, para ele não vai fazer falta. Mas para a gente que é pobre, que tem pouco dinheiro, que está começando a construir patrimônio, se a gente perder R$ 100, R$ 200, R$ 1.000, faz uma diferença danada. Então tenha consciência dessas coisas. E eu vou estar explicando isso para vocês ao longo dos vídeos aí. Então, pessoal, fica a dica aí. Se inscreva no canal, acompanhe a gente e vamos construir essa vida, essa independência financeira, esse patrimônio juntos. Eu ajudo vocês, eu vou estar ensinando para vocês aquilo que eu aprendi, estou aprendendo, entendeu? Eu aprendo todo dia. Eu não sou dono da verdade, pelo contrário, entendeu? Eu estou explicando a minha realidade para vocês. E igual eu falei para vocês, entendeu? Por eu morar numa cidade pequena, eu vejo, entendeu? A diferença é exorbitante da mentalidade de quem mora no interior, numa cidade pequena, para quem mora numa cidade grande. Porque muitas coisas, entendeu? A aplicação de muitas coisas é diferente. Então, a gente que mora na cidade pequena, hoje eu entendo, eu posso falar para vocês que a gente às vezes tem até uma vantagem de quem mora em grandes centros urbanos. Por quê? Porque o custo de vida é mais barato, você pode viver na simplicidade, entendeu? Aonde ninguém vai estar
te reparando, te apontando o dedo. Quando eu morei em Cascavel mesmo, logo que eu fui para lá, eu notei que eu ia em alguns lugares de chinelo, o pessoal me olhava, entendeu? Com mau olhar, com um certo preconceito. Por quê? Porque não é normal. Aqui eu ando para toda parte de chinelo. Ninguém liga, ninguém fala nada, ninguém olha para você, entendeu? Você não é mal visto, vamos se dizer assim. Então a gente tem certas vantagens. Você, igual eu falei, não tem tanta opção para gastar teu dinheiro. Você não tem tanta coisa te atraindo para você gastar. Só que você tem que ter consciência disso daí, entendeu? Se chega no final de semana, por exemplo, eu não bebo, estou dando exemplos, que eu vejo isso daí diariamente, corriqueiramente. Se chega no final de semana, você gasta 150, 200, 300 reais, entendeu? Com cerveja de carne, com amigo, isso e aquilo, você está fazendo burrice. Eu vejo, pessoal, toda semana isso daí. Tem gente que chega no final de semana, extravasa. É sexta, sábado e domingo, bebendo, comendo carne, fazendo isso e fazendo aquilo. Aí passa o resto da semana comendo mal. Por quê? Porque vive uma vida que não é compatível com a realidade dele. Eu não estou falando que não pode. Pode, lá de vez em quando eu pego eu com a minha esposa e minha filha, faço uma carninha lá, entendeu? Nós tomamos refrigerante. Só que é coisa controlada. Não é para se aparecer, para se mostrar para ninguém. Então, a primeira dica é essa daí, pessoal. Seja um pobre consciente, bota na tua cabeça que você é pobre e que você está em busca da tua independência financeira, da tua riqueza. Que eu tenho certeza que tua vida vai começar a mudar, vai começar a sobrar dinheiro e você vai começar a construir patrimônio. Beleza? Acompanha a gente aí, acompanha o canal, segue a gente. No próximo vídeo, pessoal, eu vou estar dando mostrando o segundo passo para vocês entender e lapidando a mente de vocês para a gente estar conquistando a nossa independência financeira. Então, um vídeo vai sempre estar linkado com o outro. Assista todos os vídeos até o final para vocês conseguir construir essa ideia na cabeça de vocês. Beleza? Um forte abraço e até o próximo.